Minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui no Direito Constitucional e na aula de hoje a gente vai entrar naquilo que em aulas anteriores, nós chamamos de parte dogmática da Constituição, que é o texto que vai do artigo 1º ao artigo 250. Então, na aula de hoje, como você já percebe aí no título, a gente vai ver dos princípios fundamentais que compreendem ali o primeiro título da Constituição, os 4 primeiros artigos. Por óbvio, pessoal, e aqui já fica a informação preliminar, a informação inicial, esses 4 primeiros artigos, esse título primeiro aí que trata dos princípios fundamentais, funcionam como um verdadeiro alicerce, É como se a gente estivesse dizendo mais ou menos o seguinte: toda a construção constitucional, tudo que você vai encontrar ao longo do texto da Constituição, está construído a partir disso que o título chama de princípios fundamentais. O próprio Canotilho chama esses princípios introdutórios de princípios estruturantes. É aquilo que serve de fato como fundamento, como base para o que vai ser encontrado ao longo do texto constitucional. Então, de fato, uma abertura, são princípios que vão ser desdobrados ao longo da Constituição, por exemplo. Daqui a pouco eu vou fazer a projeção aqui para vocês, mas o artigo 1º fala: a República Federativa do Brasil, o federalismo, o modo como se dá a organização do Estado Federal brasileiro está estruturado lá a partir do artigo 18 da Constituição, O artigo 2º, por exemplo, consagra o princípio da separação dos poderes. Então, você vai ter um título, falando da organização dos poderes, a partir mais ou menos ali do artigo 44, 45 da Constituição. Então, você tem títulos específicos para que haja um desdobramento desses chamados princípios fundamentais ou princípios fundantes aqui, estruturantes, na Constituição, previsto no artigo 1º, no artigo 2º, 3º e 4º, perfeito? Então, eu vou fazer a projeção para vocês aqui, vocês vão acompanhar juntamente comigo na tela, e a gente vai conversar um pouquinho nessa aula sobre, aí você já consegue perceber, 2 princípios fundamentais, tá bom, pessoal? Então, acompanha comigo. Olha só o que diz o artigo 1º da Constituição Federal, que inaugura esse primeiro título, chamado dos princípios fundamentais. Então, o artigo 1º diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Eu tenho certeza que você já conseguiu perceber que esse artigo 1º aqui do texto constitucional, ele consagra, de fato, uma série de princípios, uma série de valores que você com certeza já ouviu falar, mas que está aqui estampado nesse artigo 1º. E com certeza há desdobramentos no restante do texto constitucional. Então, por exemplo, a gente tem aqui algumas informações que são importantes e que você acompanha aí na tela. Esse artigo 1º, ele consagra a forma de Estado, isto é, o modo através do qual está dividido o poder político no território brasileiro. Ele trata da forma de governo, ou seja, o modo através do qual se chega aos cargos políticos, aos espaços de poder, o sistema de governo, como é que se dá basicamente a relação entre executivo e legislativo, e o regime de governo, ou como algumas expressões que alguns autores utilizam, um regime político, democracia, qual o tipo de democracia direta, democracia representativa, enfim. Primeira questão que a gente precisa perceber é que dentro dessa ideia de formas de Estado, o modo através do qual se dá a repartição do poder político num único território, há essa pressuposição. Se eu tenho vários espaços de exercício do poder político num determinado território, ou seja, se eu tenho entes que possuem parcela de autonomia, eu estou falando de um Estado federal. Se eu tenho, ao contrário, um único centro de poder político,
de modo que eventuais espaços administrativos que existam dentro de um território vão apenas obedecer àquelas decisões tomadas pelo poder central. A gente está falando aqui de um Estado unitário. E, por outro lado, a confederação, né, que está nos livros apenas para a gente citar, é um ajuntamento, né, de Estados soberanos, de Estados independentes, vinculados por um tratado internacional, e esses países possuem a soberania ou o direito de secessão, podem entrar e podem sair daquela confederação ao tempo que bem entenderem. Mas, basicamente, pessoal, a nossa Constituição consagra a federação, né, como o modo através do qual a gente tem a nossa forma de Estado, e isso vai ser desdobrado, obviamente, né, em estudos posteriores, em que se dará especificamente a forma de organização do nosso Estado, mas basicamente, como eu falei agora há pouco, né, o federalismo pressupõe essa descentralização, essa repartição do poder político num determinado território, né? E a nossa república, o nosso Estado Federal está composto exatamente pela União, Estados, municípios e Distrito Federal, tá? Os estados, por exemplo, possuem representação no Congresso Nacional, em tese o Senado representa, né, os estados da federação. No artigo 60 vocês visualizaram e podem fazer a leitura, inclusive você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, você pode ir para o artigo 60 e você vai ver que mais da metade das assembleias legislativas, manifestando-se em maioria relativa, cada uma delas pode, né, conjuntamente apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Inclusive, né, o Estado Federal cláusula pétrea, tá? Você vai lá para o artigo 60, você vai ver separação dos poderes, né? Você vai ver direitos e garantias, né, individuais, você vai ver o voto direto, secreto, universal e periódico, e também o nosso Estado Federal aí goza desse grau de superproteção enquanto cláusula pétrea, perfeito? Forma de governo também, outrora fomos, né, uma monarquia, quando da declaração de nossa independência, e a monarquia tem exatamente aquelas características, né, como elementos norteadores. A ideia de hereditariedade, o sujeito detém o poder político num determinado império, num determinado reino, não em razão de votação popular, por exemplo, porque ele herdou, daí porque a ideia de hereditariedade, herdou o trono, né? Lembre-se que nós tivemos, por exemplo, Dom Pedro II como imperador, filho, né, do nosso primeiro imperador, Dom Pedro I. Ou seja, a ideia numa monarquia é que o poder político ele vai passando de geração em geração. O poder também ele é exercido de forma vitalícia, enquanto o sujeito estiver vivo ou estiver em condições de exercer aquele poder, ele vai estar ocupando aquela determinada função. E outra característica que é muito interessante dentro da ideia de monarquia é a chamada irresponsabilidade política. O rei, o imperador, ele não se existe, né, como regra em monarquias e impérios, mecanismos de responsabilização política dos atos praticados pelo imperador. A título de curiosidade, a Constituição de 1824 ela continha previsão de responsabilização dos auxiliares do rei, do imperador, os secretários, por exemplo, de Estado, mas não o imperador diretamente. Por sua vez, pessoal, a república, né, como a gente aprende desde sempre, a ideia de res pública, de coisa pública, que deve ser administrada por todo mundo, ela pressupõe exatamente o quê? A ideia de eletividade, isto é, o sujeito para ocupar um determinado espaço de poder, um determinado cargo político, ele precisa ser, né, eleito, ele precisa receber ali a legitimidade popular. Há um mandato, né, ou seja, é uma ideia de temporariedade no exercício da sua função, ainda que ele ganhe, né, sucessivas eleições para ser deputado federal, por exemplo, para ser deputado estadual, para ser senador, mas a ideia é que ele ocupa aquele espaço, aquele cargo público por um determinado tempo, né? O cargo político especificamente. Então, daí por que se falar em temporariedade. E por último, uma característica que também antagoniza com a monarquia é exatamente a possibilidade de responsabilização do agente político improbo, aquele que pratica a malversação do dinheiro público. Isso é um pressuposto inerente à ideia de república, né? Já que é coisa pública, aquele que não cuida bem pode ser responsabilizado. E aqui também eu não posso ficar entrando em maiores detalhes, afinal de contas isso vai ser desdobrado em outros estudos. O presidencialismo e o parlamentarismo, ele, na verdade, busca estudar um modo de relação entre executivo e legislativo. Se eu tenho uma ideia de independência do legislativo e do executivo, eu estou falando de presidencialismo. Se eu estou falando de uma maior interdependência entre parlamento, né, entre poder legislativo e poder executivo, eu estou falando exatamente do parlamentarismo. Há muitas outras funções, né, há muitas outras diferenças, melhor dizendo,
No parlamentarismo, chefe de governo é um indivíduo, chefe de Estado é outro indivíduo, inclusive isso pode flutuar dependendo do modelo de parlamentarismo, porque se você tem, por exemplo, um parlamentarismo monárquico, como é na Inglaterra, o chefe de governo vai ser o primeiro-ministro, o premier, né? E o chefe de Estado, aquele que vai ter uma função de representação num plano internacional, uma função honorífica do país, exatamente a detentora, aquela que ocupa, né, o espaço no trono, em inglês, a rainha, né, Elizabeth. Se você vai, por exemplo, olhar um outro país, vai olhar um parlamentarismo, por exemplo, republicano, como é na França, por exemplo, embora muita gente diga que, na verdade, nem é presidencialismo, nem é parlamentarismo. A França e Portugal seriam os países semi-presidencialistas ou semi-parlamentaristas, mas na verdade é que o chefe de Estado na França é um presidente eleito. Embora ele não tenha a mesma função, as mesmas competências de um presidente, como é no Brasil, que é um presidencialismo, em que a função de chefe de Estado e chefe de governo estão concentradas nas mãos de um único indivíduo, em países parlamentaristas, ou seja, um parlamentarismo republicano, a função de chefe de Estado é dada a um presidente, que vai ser eleito pelo povo. Mas esse presidente na França ou em Portugal, por exemplo, ele não tem as mesmas competências que o presidente tem no Brasil. Né? Essa é uma outra grande diferença no sistema presidencialista. Né? O sistema presidencialista, o chefe de Estado e o chefe de governo é a mesma pessoa. Então, o chefe de Estado diz respeito àquelas atuações, àquelas funções num plano internacional, e chefe de governo é aquele indivíduo que, de fato, coloca a mão na massa e vai trabalhar internamente naquele país. Mas, repito, né, eu estou só fazendo aqui a breve introdução, tanto nas aulas de teoria do Estado, nas aulas de teoria da política do Estado, quanto nas aulas, por exemplo, de organização dos poderes, há o resgate desse tipo de conhecimento aqui. Mas foi como eu falei no início, a ideia de princípios fundamentais pressupõe exatamente princípios, né, estruturantes do Estado brasileiro e que vão ser esmiuçados em momentos, né, posteriores na leitura da Constituição. Então, como eu disse, né, o artigo 1º consagra a República, consagra o federalismo, né, consagra essa união indissolúvel entre estados e municípios e o Distrito Federal, mas isso vai ser muito desdobrado em dispositivos posteriores, tranquilo? E por último também, pessoal, aqui no Brasil a gente adota o que a doutrina costuma chamar de uma democracia semidireta participativa. O que é isso? É a junção de outros dois tipos de democracia, a democracia direta, né? Comumente a gente aprende que teve origem na Grécia Antiga, e a democracia representativa. Por exemplo, a gente pode citar talvez o berço, a Inglaterra, principalmente ali com a Revolução Gloriosa de 1688 e 89, tá? Em que houve ali o fim do regime absolutista na Inglaterra e o parlamento impôs freios ao exercício do poder político, né? Colocou fim à dinastia dos Stuarts e foi ali que surgiu a monarquia constitucional existente até hoje na Inglaterra. Então, nesse sentido, pessoal, o que é importante a gente perceber? Então, a gente tem aqui no Brasil uma mescla, tanto da democracia direta, afinal de contas, plebiscito, referendo, iniciativa popular, são instrumentos, né, dessa democracia direta, e aqui também o regime participativo, ou melhor dizendo, um regime aqui representativo, afinal de contas, a gente continua escolhendo um parlamento para nos representar. Então, a doutrina costuma dizer que nós temos aqui uma democracia semidireta, participativa, alguns dizem semidireta representativa. Essa questão de nomenclatura, ela não é tão importante assim. O importante é você entender que nós mesclamos um sistema em que nós temos instrumentos de democracia direta e instrumentos aqui, na maior parte, obviamente, de democracia representativa. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, em linhas gerais, são esses os elementos que a gente consegue perceber no artigo 1º. Só que olha só, existem também fundamentos que estão expressos e você consegue acompanhar aí na tela, no inciso 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? O que é a soberania enquanto fundamento da República Federativa do Brasil? Pessoal, soberania pressupõe que o Estado brasileiro é a maior autoridade dentro do nosso território. É aquele que detém a violência legítima, é aquele que tem a capacidade de punir eventuais infratores, né? Aplicando multas, aplicando prisões. Então, a soberania ela tem uma acepção interna, sendo que o Estado brasileiro, dentro do nosso território, é a maior autoridade. E no plano externo, pessoal, essa soberania também tem uma manifestação. E a manifestação da soberania no plano externo, ela significa dizer o seguinte, que o Brasil, nas suas relações internacionais,
ele se relaciona em pé de igualdade com os outros países. Por exemplo, o país celebra um tratado internacional se quiser, o Brasil celebra um acordo se quiser, o Brasil entra num organismo internacional se quiser. Em tese, essa soberania ela significa exatamente essa capacidade autonômica do país de se relacionar com outros poderes. O Brasil pode, a depender do governo, por exemplo, interno, ter mais alinhamento com um país ou com outro, mas esse alinhamento não significa subordinação. É um alinhamento, como o próprio nome já diz, é um alinhamento de ideias. Que ora a gente vai ter um alinhamento com países, digamos, mais progressistas, ora a gente vai ter alinhamento com países que são mais conservadores, por exemplo. Então depende muito de quem esteja ocupando o poder num plano interno. Mas percebam, a soberania tem essas duas exceções. Num plano interno, o Estado brasileiro é a maior autoridade dentro do nosso território, e num plano externo, o país se relaciona em pé de igualdade com qualquer outro país. Tá? Não há esse caráter aqui de subordinação, embora haja, né, em certa medida, certos graus aqui de alinhamentos com um país ou outro, dependendo do governo. Perfeito, pessoal? Então, guardem bem essa ideia. Um segundo fundamento é a ideia de cidadania. Vejam, há muito tempo, pessoal, a gente falava de cidadania dizendo é o direito do sujeito de votar e de ser votado. Mas o conceito de cidadania ele é muito mais amplo. É, de fato, permitir ao indivíduo essa inserção no processo de tomada de decisão política. É um indivíduo estar perto dos agentes públicos, é um indivíduo poder participar desse processo de tomada de decisão. E um dos modos, né, digamos, de inserção do indivíduo na administração da coisa pública, não é só o fato dele poder votar e poder ser votado, mas existem outros modos, né? Por exemplo, a participação de cidadãos em audiências públicas promovidas pelo parlamento, né? A participação de organismos da sociedade civil em audiências públicas realizadas, por exemplo, pelo Poder Judiciário, né? Quando quer tomar uma determinada decisão, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, né? A participação de cidadãos em audiências convocadas pelo Ministério Público, por exemplo, né? A ação popular, que é uma ação muito conhecida, que pode ser proposta por um cidadão. Então, veja, há muitos outros mecanismos aqui, né, de participação do indivíduo e de exercício da cidadania. A própria participação do indivíduo num plebiscito, num referendo, na iniciativa popular de leis. Então, a cidadania tem esse conceito mais amplo aqui, que aproxima o Estado, né, a coisa pública, exatamente do seu titular, do seu dono. Então, lembre-se que o conceito de cidadania aqui ele vai ser mais amplo do que simplesmente o direito de votar e de ser votado. Perfeito? Dignidade da pessoa humana, pessoal, é de fato um grande fundamento, né, nas palavras até do professor Daniel Sarmento e do Bernardo Gonçalves, no seu curso de Direito Constitucional, que a dignidade da pessoa humana funciona como um meta-princípio, né? Todos os direitos fundamentais eles são derivados exatamente desse fundamento, que ganhou grande evidência exatamente com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, considerando que as maiorias eventuais naquele contexto, né, perpetraram uma série de barbáries contra direitos fundamentais. Então, se estabeleceu que a dignidade da pessoa humana passaria a ser ponto de partida e ponto de chegada de toda e qualquer atuação do Estado. Então, você vê o desdobramento desse princípio, né, desse meta-princípio, nas palavras do professor Bernardo, exatamente como um instrumento fundante aqui dos direitos fundamentais, a interpretação, né, que é dada pelo Poder Judiciário aplicando uma lei é sempre pautada pela ideia de dignidade da pessoa humana. O parlamento, na hora de criar uma lei, deve ter esse meta-princípio em voga, em evidência, norteando a criação daquela determinada legislação. Portanto, isso aqui está muito conectado nessa ideia de fundamento, o alicerce sobre o qual está construído o Estado brasileiro, está muito conectado à garantia de dignidade da pessoa humana, o compromisso com os direitos fundamentais, que foi tão evidente com a Constituição de 88, notadamente, né, com os influxos aqui daquele constitucionalismo do pós-Segunda Guerra Mundial. Sim, em constituições pretéritas de direitos fundamentais eram tratados ali no final da Constituição, da metade para trás, né? Se preocupavam no primeiro momento com a organização do Estado, a organização dos poderes, dentre outros aspectos. Os direitos fundamentais foram, né, incorporados logo no início da Constituição para que se mostrasse ali o compromisso do Estado brasileiro com a proteção da dignidade da pessoa humana. Perfeito, pessoal? Então, aqui também, inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Aqui é uma questão bem interessante. Na aula, por exemplo, que eu dei para vocês sobre elementos da Constituição, um dos elementos apresentados lá por José Afonso da Silva são os elementos socio-ideológicos, né?
ele diz que você consegue, na leitura da Constituição, identificar em determinados dispositivos as correntes ideológicas, né, que trabalharam em prol da criação daquele determinado dispositivo. Então, no Brasil, no artigo 6º, você praticamente espelha uma atuação da ala mais progressista, por exemplo, que trabalhou na Constituinte, que estava preocupada em garantir direitos sociais. No artigo 170, por exemplo, você vê princípios da ordem econômica, ele se garante a livre concorrência, a livre iniciativa. Então, basicamente, esse inciso 4 aqui, ele tenta conjugar exatamente esses dois elementos, né? Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isto é, quando você trabalha, quando você tem seu salário, quando você busca a progressão profissional, né? Quando você busca adquirir patrimônio, é óbvio que você quer satisfazer um interesse pessoal e um interesse, por exemplo, da família. Mas lembre-se que quando você trabalha, quando você cria um produto, quando você presta um serviço, aquele seu trabalho ele tem um valor social também. Porque, de certa forma, você está criando um produto, você está prestando um serviço que vai levar uma comodidade para determinada parcela da população. Né? Então, há um valor social do trabalho que você está fazendo aqui. Né? A produção de bens e riquezas, a partir da livre iniciativa, é importante também, né, para fins de, por exemplo, aumento do produto interno bruto do país, a arrecadação tributária, o engordamento dos cofres públicos, no sentido de que esse dinheiro, ao entrar nos cofres públicos, pode permitir, inclusive, isso retornar em políticas públicas. Por óbvio que a gente sabe como funciona a realidade, né? Há muitas distorções nas políticas públicas que são implementadas, mas isso fica para um debate posterior nas aulas de direitos fundamentais, né? De reserva do possível e dentre outros aí aspectos, tá bom, pessoal? Mínimo existencial, tem muita coisa aí para discutir sobre direitos fundamentais. Mas basicamente tem essa ideia. O trabalho, ele traz um benefício, traz uma comodidade para você, mas ele tem um aspecto também que atinge a coletividade. E por último, esse fundamento aí, não é? Pluralismo político, ele não deve ser confundido com pluripartidarismo, tá, pessoal? Pluralismo político não significa pluripartidarismo. O pluralismo político aqui pressupõe exatamente a pluralidade de ideias, né? A pluralidade de espaços que podem ser ocupados por indivíduos com posições completamente antagônicas. E aqui eu não estou falando só da própria atividade político-partidária, se o indivíduo é centro, se ele é progressista, se ele é conservador, não estou falando dessa questão especificamente, isso está incluído. Mas eu estou falando, por exemplo, o pluralismo a partir das ideias, né, religiosas, você tem espaço no Estado brasileiro para as diversas manifestações de crença, isso aqui está incluído dentro da ideia de liberdade religiosa, a livre manifestação do pensamento. O pluralismo político pressupõe até o indivíduo que não tem qualquer familiaridade, não está nem aí, não tem qualquer interesse com a atividade político-partidária, por exemplo. Ou um ateu, por exemplo, isso faz parte de uma expressão de fé, de uma crença, isso faz parte da possibilidade de manifestação, de uma ideia política que o indivíduo tenha. Então, o pluralismo político ele pressupõe pluralidade de ideias, tá? Não faça a ligação automática de pluralismo ou pluralidade partidária. Afinal de contas, o fato de termos muitos partidos no Brasil não significa pluralidade de ideias, né? A gente sabe como funciona o contexto de partidos políticos no Brasil. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Então, essas são as aproximações iniciais aqui desse artigo 1º, né? Esse parágrafo único foi aquilo que a gente falou há pouco nesse outro slide, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Regime de governo, democracia semidireta participativa. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, né? Democracia representativa, ou diretamente, democracia direta, nos termos desta Constituição. Então, quando a Constituição diz que a democracia, né, o povo pode exercer poder diretamente nos termos da Constituição, ela está exatamente fazendo referência às hipóteses de exercício dessa participação direta, né? Como disse agora há pouco, o referendo, a iniciativa popular, o plebiscito. Aqui em cito, por exemplo, as participações de cidadãos no Conselho Nacional de Justiça, são 2, né, cidadãos que são conselheiros do CNJ, um indicado pela Câmara, um indicado pelo Senado. São 2 cidadãos que integram também o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, os 2 também, da mesma forma que o CNJ, um é indicado pela Câmara, outro também é indicado pelo Senado. Tá bom, pessoal? Então, essas informações aqui elas são muito importantes
nesse artigo 1º do texto constitucional. Então, a gente vai encerrar por aqui. Já já a gente continua discutindo aqui esses artigos, né, esses 4 primeiros artigos aí da Constituição Federal, que trata sobre esse título, né, dos princípios fundamentais, e aí a gente segue os nossos estudos, tá bom? Então fica aqui, daqui a pouco a gente volta para conversar sobre o artigo 2º, o 3º e o 4º da nossa Constituição. Então, até daqui a pouco.